Seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. Hoje falaremos sobre registro de imóveis com o nosso querido Renan Moreira. Seja muito bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Priscila. É um prazer enorme para mim estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento com os colegas, mas não só com os colegas, também com a população que tem interesse em conhecer os serviços cartorários aqui do estado do Ceará. Vamos conhecer um pouquinho do Renan. É extenso o currículo dele, eu vou dizer só uma parte, tá bom? O Renan é tabelião e registrador do 2º Ofício de Redenção, Cartório Norões Brito, mestre em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito e Processo Tributário pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Notarial e Registral pela Anhanguera, técnico em transações imobiliárias, é membro do Sinored, Anoreg e CNB. Que currículo pesado, hein, amigo? Obrigado. Vamos falar hoje, Renan, sobre assuntos que têm interesse geral em relação a imóveis, ao registro de imóveis, que é uma das nossas atribuições. Se uma pessoa tem uma retificação, uma correção a ser feita num terreno, numa área rural, é possível? Se é possível, como é que pode ser feito? Tem que ser feito só na via judicial? Pode ser feito na via administrativa? Explique melhor para nós. Muito boa pergunta, Priscila. Essa é uma dúvida que os proprietários de imóveis rurais, e não só rurais, como também urbanos, aqui no estado do Ceará, se fazem constantemente. Isso porque, quando nós retrocedemos aos registros mais antigos, a gente verifica que as matrículas, ou mesmo as transcrições para aqueles imóveis que ainda se encontram no sistema anterior, trazem descrições muito precárias desses imóveis. Então, quando a gente O que seria transcrição? Transcrição é o sistema anterior ao sistema matricial, ao sistema de matrícula. Que é como se fosse uma descrição do imóvel, não é isso? Isso. Você tinha, na verdade, era aquele sistema de grandes livros em que você tinha um registro de várias transações correntes dentro desse livro e não era como a gente conhece hoje, ou seja, que para cada matrícula a gente só vai ter um único imóvel descrito naquela matrícula. Então as transcrições elas continham muitas vezes vários imóveis em localidades distintas muitas vezes, imóveis que não eram contínuos. Então é um sistema de fato bem precário para o que se tem hoje. E esses imóveis que estão em transcrição e mesmo os imóveis que já são matriculados, mas que têm matrículas mais antigas, muitas vezes eles trazem descrições absolutamente precárias. Como assim? O que seria essa descrição precária? É você olhar para a matrícula do imóvel e você perguntar para alguém que não seja o próprio proprietário do imóvel e dizer, me diga onde esse imóvel está. E muitas vezes a pessoa não consegue sequer localizar aquele imóvel. Quando muito ele localiza mais ou menos a uma localidade, um bairro, uma vila, onde aquele imóvel eventualmente pode estar inserido. Mas as descrições são muito imprecisas. E é justamente através disso que você perguntou, desse processo de retificação, que a gente vai trazer esse imóvel que está imprecisamente descrito lá na matrícula antiga ou mesmo numa transcrição para o que a lei determina hoje, um critério moderno de localização através do que a gente do que se chama de georreferenciamento, onde a gente vai ter uma precisão quase que perfeita, centímetro a centímetro, de onde aquele imóvel de fato está localizado. E claro, existe todo um trâmite para que isso seja feito, que antigamente só podia se dar na via judicial. Por quê? Você concorda comigo que a partir do momento em que eu tenho um imóvel que tem uma descrição imprecisa, e eu preciso trazer ele a uma descrição posicional quase que perfeita para identificar, eu posso eventualmente criar situações que restringam ou que colidam com direitos de terceiros, ou seja, com aquele meu vizinho. Você pode pegar uma parte do terreno do terceiro, se não fizer isso de forma criteriosa, com estudo, com a medição correta, né? Exatamente, perfeito. É por isso que antigamente esse procedimento era feito único e exclusivamente na via judicial. Por quê? Porque esses confrontantes ou confinantes, eles são citados a fazer parte desse processo para dizer, ô vizinho, o seu João, proprietário desse imóvel, está dizendo que o imóvel dele fica aqui. E está dizendo que você é vizinho dele, você concorda? Ele eventualmente está avançando na sua propriedade? Se concorda, ok, diga que concorda. Se não concorda, diga por que não concorda e onde foi, em que medida ele avançou na sua propriedade e por quê. E isso só podia ser feito na via judicial. Só que muitos desses processos ou procedimentos não geram litígios, não geram lides, ou seja, são pessoas que estão naquele imóvel há muitos anos, que têm a noção da demarcação da sua propriedade, e cujos vizinhos todos sabem que aquela área de fato pertence àquela pessoa. Então não faz sentido, não era necessário
quis tramitar na via judicial. Por quê? Porque não tem conflito. Então, agora nós temos a possibilidade, e isso promover uma melhoria significativa na regularização fundiária dos imóveis rurais, de tramitar essas retificações dentro do cartório. E no cartório, o procedimento é muito parecido com o procedimento judicial, porém, com o pressuposto básico da ausência de litígio. No cartório, a gente não pode tratar com situações que envolvam litígio, mas o restante do procedimento é muito semelhante, com a principal diferença da celeridade que o cartório consegue dar a esse tipo de procedimento, que o Poder Judiciário não consegue dar, não porque seja menos capaz ou por qualquer coisa do tipo, mas porque os procedimentos são muito mais engessados, o volume de serviço é muito mais significativo e a especialidade é menor, dado que nós, registradores de imóveis, lidamos especificamente com essas questões e, naturalmente, temos uma especialidade maior nessa matéria. Então, nesse caso, por exemplo, nós chamaremos também o vizinho a se manifestar. O profissional que elabora o trabalho técnico, no caso, em geral, o topógrafo, um engenheiro ou, eventualmente, até arquiteto, vai identificar quem são aqueles confrontantes, vai fazer o trabalho técnico no local, vai fazer a medição através do georreferenciamento e vai indicar quem são os confrontantes. E aqueles confrontantes vão ser chamados também a participar desse procedimento, da mesma forma. Então, ou eles já assinam, por exemplo, aquela planta que veio e foi apresentada ao cartório, dizendo que concordam com aquele procedimento, através da assinatura na planta, ou então eles vão ser notificados para que digam: o senhor concorda? Essa retificação que está sendo feita no imóvel do senhor João atrapalha o seu imóvel? Essa retificação atinge a sua área? Essa retificação, porventura, está pegando um pedaço daquele imóvel que, porventura, seria seu? E aí ele pode dizer: não, não está. Está tudo ok, não tem litígio, não tem problema, conheço o João, esse terreno é dele aqui há muito tempo, eu sei que ele está aqui, e que essa precisão posicional que foi colocada, para utilizar um termo um pouco mais técnico, não interfere na minha propriedade e diz respeito exclusivamente à propriedade dele. E fechando o círculo de que todos os confinantes concordam, nós notificamos o município onde aquele imóvel está inserido, notificamos o Estado do Ceará e notificamos a União Federal, e nenhum deles manifesta qualquer interesse naquela propriedade, naquele feito, está tudo ok para que a gente diga: ok, agora eu consigo posicionar perfeitamente aquele imóvel e consigo destacar a área dele especificamente para que se diga: esse imóvel está localizado aqui, e consigo incluir as coordenadas desse imóvel na matrícula, de modo que qualquer pessoa, através da utilização de um sistema simples, consiga entender onde é que aquele imóvel está localizado com muita segurança. Então, é um procedimento simples, né? Como você muito bem explicou, vai ter a notificação de confrontantes, tem um estudo, georreferenciamento feito por um profissional habilitado. Essa documentação que deve ser entregue diretamente ao cartório, se eu verifico que eu tenho realmente um erro aqui na minha área rural e eu quero fazer essa correção, eu consigo fazer isso de forma prática diretamente no cartório, não é isso, doutor? Perfeitamente, você consegue fazer isso de forma muito prática diretamente no cartório. É um procedimento que tem algumas etapas, e é um procedimento que sim, ele é relativamente simples. É claro que quando a gente fala que o procedimento é simples, para a gente está habituado a lidar com esse tipo de procedimento no dia a dia, e às vezes envolve algum tipo de complexidade para o usuário. Mas eu queria deixar aqui o quase que convite para que, se você tem uma situação de ser proprietário de um determinado imóvel, seja ele urbano ou rural, e percebe que aquela descrição tabular, ou seja, aquela descrição que está na matrícula do imóvel, não condiz com uma descrição minimamente precisa, procure o cartório da circunscrição responsável para que ele possa lhe auxiliar a identificar a documentação necessária, a lhe orientar acerca do procedimento, para que isso possa ser levado adiante e que você possa regularizar a situação desse imóvel. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso garante a rigidez da sua propriedade. Isso garante que nenhum terceiro vai poder reivindicar a sua propriedade nos exatos limites em que você a tem. Isso lhe garante, por exemplo, inclusive, a proteção contra o avanço do próprio Estado. Numa ação de desapropriação, por exemplo, muitas vezes o ente público, antes de ingressar com os procedimentos expropriatórios, ele identifica naquela região quem são os proprietários daqueles bens, para que possam promover as indenizações cabíveis, etc. E se você tem um imóvel que ele não é localizado no espaço, muitas vezes você acaba passando batido, desculpa a expressão, você acaba passando batido naquele procedimento porque o Estado não consegue identificar a existência formal daquela propriedade, muito embora muitas vezes você tenha matrícula ou tenha eventualmente uma transcrição dizendo que você é proprietário, mas o cartório não sabe onde é que aquele imóvel está, o Estado não sabe onde aquele imóvel está e eventualmente você pode vir a ser prejudicado nesse tipo de procedimento
pela não localização física do seu imóvel. Então é muito importante. Isso sem contar também para obtenção de crédito, financiamentos bancários, que os bancos naturalmente só concedem financiamento, só autorizam a concessão de um crédito para uma compra e venda, por exemplo, financiada com alienação fiduciária, quando o seu imóvel está descrito regularmente em acordo com a legislação de regência, que no caso é a 6.573. E as possibilidades na via judicial? Quando uma situação dessa poderia ir para a via judicial? Muito boa também a pergunta, Priscila. O principal fator que leva uma retificação de área de imóvel rural da via administrativa para a via judicial é a presença de lide, ou seja, de conflito. Então, a partir do momento em que identificou-se que um dos confrontantes, por exemplo, não concorda com aquela medição que você apresentou e não concorda com aquele trabalho técnico que você apresentou, aquele georreferenciamento, e entende que está havendo um avanço na propriedade dele, aqui haverá dois caminhos. A primeira possibilidade é, ele vai apresentar ao cartório uma impugnação. E essa impugnação deverá trazer os fundamentos mínimos que indiquem por que ele não concorda ou aonde ele entende que aquele trabalho técnico, aquele georreferenciamento está avançando na propriedade dele. Essa impugnação ela poderá ser acolhida pelo registrador de imóveis ou ela poderá ser rejeitada de plano e o procedimento seguir. Quando é que ela poderia eventualmente ser rejeitada de plano? Quando ela não traga elementos ou fundamentos mínimos a lastrear essa discordância. É a famosa, no linguajar popular, a famosa birra. Às vezes um vizinho tem um certo litígio com o outro, não se dá com o outro, ele recebe uma notificação para se manifestar num procedimento de retificação de área e ele sabe que, de fato, aquela retificação não está atingindo o seu imóvel, mas ele diz, eu não gosto daquele vizinho. Então eu vou dizer aqui que não concordo. Mas por que você não concorda? Não, eu não concordo porque eu não gosto dele, nós já brigamos 3 vezes e eu não concordo. Então, num caso como esse, o oficial tem a autonomia funcional para recusar essa impugnação, porque não teriam sido apresentados elementos mínimos que justifiquem o pedido de negativa. Então, nesse caso, essa impugnação poderia ser rejeitada. Mas, num segundo caso, considerando, por exemplo, que haja um pedido de impugnação fundamentado e que ele aponte, não, ele está invadindo do ponto tal ao ponto tal, se observar a minha cerca, você vai observar que a medição foi feita de forma equivocada, aí nesse momento o oficial tem que sobrestar o feito administrativo e remeter as partes interessadas às chamadas vias ordinárias, que seria ao Poder Judiciário. Então essa é a situação mais comum. Mas pode haver também outro tipo de situação, que é um dos entes públicos manifestar interesse naquela área. Então, se algum dos entes públicos, União, Estado ou o próprio município, onde aquele imóvel está localizado, manifestar discordância com aquele pedido de retificação, ele pode se insurgir, e aí, nesse caso, o pedido do município, do Estado ou da União, em razão do interesse público subjacente a esse tipo de pedido, ele não será analisado dessa mesma forma pelo oficial registrador, ele simplesmente acolherá essa manifestação e remeterá também o interessado para as vias ordinárias, porque o interesse público ele se sobrepõe ao interesse particular. E a última situação que pode levar também esse processo a sair do cartório para a via judicial é o acréscimo exagerado de área. Como assim? Nessas retificações de área é muito comum que haja um decréscimo de área ou um aumento de área. Por quê? Porque essas medidas antigas eram muito imprecisas. Então, naturalmente, quando se vai medir de forma técnica, muitas vezes se percebe um aumento ou até um decréscimo de área, o que por si só não é um problema, é até normal que aconteça. Porém, quando esse aumento de área é muito exagerado, isso liga um alerta no registrador. E o nosso Código de Normas, ele trabalhou com um padrão de acréscimo admissível de até 30%, que é um padrão até bastante significativo. E esse a diferença de 30%, né? De 30% de área. Então, se houver, por exemplo, um acréscimo de 30% de área, ainda assim, em tese, é possível que essa retificação seja feita na via administrativa. Claro, aqui o registrador terá uma cautela muito maior, porque 30% é um percentual muito significativo. E o código ainda deixou a cargo do registrador acatar ou não áreas maiores. Então, sobre a responsabilidade pessoal do registrador, o código deixou para nós a liberdade de entender que se passar um pouquinho, às vezes você pode ter uma diferença mínima, quer dizer, né? 30% você admite, 30,1% você não admitiria. Então, nós temos essa liberdade de tomar decisões
trazendo para nós a responsabilidade em situações como essa. Então não é um número fechado, não é um número objetivo, é quase que um norte dado a nós registradores, e claro, se essa diferença for muito pequena, nós teremos a liberdade de entender pela segurança do procedimento. Mas, no geral, claro, se essa diferença for 35%, 40%, 50%, por exemplo, de diferença diária, aí nesses casos, naturalmente, essas partes serão remetidas também para a via judicial. Você pontuou a respeito da regularização fundiária, tanto urbana como rural. Quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas para que alcance realmente, a gente sabe da importância dessa regularização, porque dono é quem está lá no registro de imóvel. Muitas vezes você tem posse de uma terra, de um imóvel, mas você é dono mesmo quando está registrado como proprietário daquele imóvel, que é uma garantia até para você utilizar em empréstimos, por exemplo, que muitos utilizam. É um patrimônio, é um negócio jurídico que você tem ali à disposição para transacionar. Nós sabemos dessa importância. O que é que tem sido feito? Quais são os movimentos que têm sido favoráveis para essa regularização? Perfeito, Priscila. Aqui no estado do Ceará, nós temos uma autarquia estadual chamada IDACE, que promove a regularização fundiária dos imóveis rurais. Não exclusivamente rurais. O IDACE também trabalha com a arrecadação com a titulação de alguns imóveis urbanos, de pequenas propriedades, mas o foco, a maioria dos imóveis que o IDACE trabalha a nível de regularização fundiária são imóveis rurais. Muito mais recentemente, agora há bastante pouco tempo, nós tivemos uma ação da Corregedoria, já designando uma comissão para começar a estudar aqui no estado do Ceará atitudes relacionadas à própria Corregedoria e, consequentemente, estendendo-as para os cartórios a nível de regularização fundiária urbana, cumprindo com os ditames da 3.465, a tão famosa lei da REURB. Então, possivelmente teremos agora nos próximos capítulos, daqui a muito pouco tempo, talvez um provimento ou uma ação mais incisiva da nossa Corregedoria no intuito de fomentar essa política de regularização fundiária urbana. A comissão foi recentemente montada, inclusive nós tivemos a oportunidade também de nomear representantes da nossa categoria. E a gente espera que isso resulte num provimento que facilite ainda mais a tramitação dessa regularização fundiária urbana. Voltando para a questão do IDACE, o IDACE exerce uma política pública de extrema relevância no interior do estado. Isso porque, basicamente, o trabalho do IDACE, e o basicamente aqui é apenas para simplificar o entendimento, dado que a missão é louvável, o IDACE arrecada terras devolutas, ou seja, aquelas terras que não pertencem a ninguém. E ele arrecada, como a nossa Constituição Federal determina, as terras devolutas são de propriedade do Estado. Então o IDACE faz um trabalho de arrecadação dessas terras devolutas, identifica, claro, depois de arrecadar e discriminar, ou seja, entender onde é que ela está, delimitar ela no espaço e promover todo esse procedimento de arrecadação via lei, decretos, portaria, discriminação para identificar onde é que ela está e culminar notificação dos interessados, pessoas que porventura tenham matrículas nessas áreas que possam ser atingidas, os confrontantes, etc. Depois de tudo isso, o IDACE arrecada para si, ou seja, traz para o governo do estado a propriedade dessas terras, identifica os posseiros, identifica a condição desses posseiros, ou seja, de que forma eles adquiriram aquela posse, há quanto tempo eles estão, quem está, é uma família, é só a mulher, é só o homem, quantas pessoas estão. Então faz esse trabalho de identificação desses posseiros para que ao final possa então titulá-los, ou seja, conferir o título de fato para conferir o direito de propriedade a essas pessoas. E aí ele muitas vezes o faz conferindo de fato o título que entrega, que confere a propriedade a essas pessoas desses imóveis, reconhecendo que aqueles posseiros preenchem determinados requisitos, ou muitas vezes ele também utiliza a concessão do direito real de uso para esses posseiros. Mas aqui o que a gente tem visto é que o IDACE tem preferido avançar de fato com a entrega do título de propriedade para essas pessoas. A gente sabe que é bem mais efetiva, que confere àquele pulseiro, aquela pessoa que estava lá há bastante tempo, aquela pessoa que cultivou aquela terra, que confere de fato o direito pleno de propriedade, para que ela possa depois livremente negociar o seu imóvel, para que ela possa ofertar aquele seu imóvel em garantia para conseguir um crédito rural, inclusive o crédito rural que também é um crédito facilitado, é um crédito subsidiado. Então isso possibilita de fato aquela pessoa a ter a segurança jurídica que ele de fato é o proprietário daquela terra que ele está muitas vezes há tantos anos
na posse. Isso confere a ele uma segurança muito grande. Pronto, existe uma preocupação muitas vezes por parte dessas pessoas em relação à segurança. Eu estou aqui há 20, 30 anos, meus filhos foram criados aqui, isso foi uma terra deixada pelo meu avô, pelos meus ascendentes, e aí como é que fica? Como deixar essas pessoas mais tranquilas, porque é um procedimento que existe legalmente falando, né? O propósito do IDAS é realmente fazer essa regularização de forma a favorecer aqueles que tinham realmente a posse. Como é que fica para essas pessoas que se sentem até prejudicadas muitas vezes? Mas eu tenho uma ação que está correndo, como é que vai ser? O IDAS realmente passa a régua, né? Existe muito essa dúvida, esse receio por parte da população. O que é que você poderia nos esclarecer sobre isso? Perfeito, Priscila. Excelente pergunta. Na verdade, o trabalho realizado pelo IDAS é um trabalho muito sério, um trabalho muito efetivo e, muito pelo contrário, visa prestigiar, a legitimar essas pessoas a, de fato, passarem a ter a propriedade plena, transformando a posse que até então detinham sobre os seus imóveis em, de fato, propriedade plena. Então, pessoas que estão nessa situação, numa situação, inclusive, até mais consolidada, mais fácil de ser comprovada, essas pessoas com certeza terão seus direitos resguardados pelo IDAS. E o IDAS, quando ele promove essas arrecadações, quando ele promove o cadastramento desses posseiros, ele divulga amplamente isso na comunidade na qual esse trabalho está sendo feito. Então, as pessoas vão ter conhecimento de que está havendo naquela localidade, naquela cidade ou naquele distrito, por exemplo, um trabalho de arrecadação por parte do IDAS. E a partir desse momento, elas terão tempo hábil, por exemplo, para passar para o IDAS as informações, passar a documentação e procurar de forma ativa também, caso não sejam de forma passiva, porque o IDAS faz esse trabalho de ir porta a porta e de ir imóvel a imóvel, mas também dá a oportunidade para que essas pessoas se dirijam até o IDAS para que informem, né? Informem o seu tempo de posse, informem a origem da sua posse, informem como foi que adquiriram aquela posse, como no seu exemplo, por exemplo, uma posse transmitida de pai para filho ao longo do tempo, de imóveis que eventualmente não eram matriculados, não tinham uma documentação regular, para que ao final, quando a titulação for ser conferida, você, a sua família, já possa ser uma das beneficiárias. E é um caminho muito mais simples e é um caminho muito menos custoso para se obter o título de propriedade do que, por exemplo, passar por um reconhecimento judicial, passar por um processo de usucapião. A usucapião é um instituto fantástico que legitima também situações consolidadas no tempo e confere o direito de propriedade, mas é um procedimento bem mais travado, é um procedimento que exige um nível de cautela, um nível de detalhe muito maior e também muito mais custoso. O IDAS, como promove essa regularização fundiária para pessoas de baixa renda, o IDAS tem um custo muito acessível para a população. Todo o trabalho promovido pelo IDAS de arrecadação, de georreferenciamento e de expedição do próprio título, ele não tem custo nenhum para a população. O único custo que a pessoa vai ter, o beneficiário do título, é o registro no cartório de registro de imóveis. Custo esse que também é subsidiado. Esse custo ele é reduzido em relação aos valores de registros comuns. Ele tem um valor fixo na tabela. Então, em qualquer cartório do Estado, em qualquer município aqui no Estado do Ceará, o registro ele vai custar o mesmo valor, que, se eu não me engano, é 76,060 UFIRCs, que é a unidade fiscal de referência aqui no Estado do Ceará. E eu não vou chutar aqui o valor para precisar, mas ele fica abaixo de R$600, 500 e um pouquinho mais ou menos. Vai ter a variação anual, porque a ofício atualiza. Mas é um valor acessível para a população. É um valor bem mais em conta do que seria um registro normal. Sobretudo numa situação como essa, por exemplo. Numa regularização de um imóvel que eventualmente tivesse a possibilidade de ser um imóvel regular, mas que passasse por heranças, coisas do tipo, o custo seria significativamente maior. Então, também há esse benefício para a população. E no caso, até para a população entender, o IDAS vai diretamente a essas pessoas? Existe uma equipe de trabalho? Quando ele repassa essa arrecadação para o cartório, explica melhor como é que é feito essa questão do contato com essas pessoas, com esses poceiros, por exemplo? Em geral, a minha experiência naturalmente vai ser pela cidade onde eu respondo, que é Redenção. Mas, em geral, ele comunica que está fazendo um trabalho de arrecadação naquela cidade e de identificação desses poceiros. Ele se instala naquela cidade, ele fornece canal de diálogo e ele vai ativamente também promovendo o conhecimento das pessoas que ocupam aqueles imóveis. Então, ele tanto vai a campo, através dos seus agentes, como ele também
fica na cidade com um determinado local de atendimento durante um determinado tempo para que receba a documentação dessas pessoas, receba as pessoas interessadas. E além de tudo isso, mesmo que eventualmente o IDASSE já não esteja mais na sua cidade, já não esteja mais fazendo aquele trabalho de identificação dessas pessoas que estão na posse desses imóveis na sua cidade, porque eventualmente já tem acabado o trabalho especificamente, você também pode procurar diretamente a autarquia na sede em Fortaleza para passar a sua situação e verificar se você tem condições, se você preenche os requisitos para obter então a sua titulação. E quem não é de Fortaleza, no interior, pode buscar até o registro de imóvel, porque assim, a preocupação muitas vezes é uma visita de má fé, se passando por alguém que está regularizando a região, e tomar esse cuidado. De qualquer dúvida, procurar o registro de imóvel para saber se está realmente tendo essa arrecadação por parte do IDASSE, ter essa comunicação, até porque o IDASSE tem tratativas com o registro de imóvel da cidade. É importante também ressaltar isso, não é aí? Perfeitamente. Eu particularmente sou muito da percepção de que da mesma forma que quando a gente está doente, a gente procura o médico e a gente procura o especialista na doença que estamos sentindo, então se estou com problema no coração, eu vou procurar um cardiologista. Se eu quero entender ou quero saber qual a melhor forma para eu regularizar a situação do meu imóvel, por exemplo, eu penso que o registrador está lá justamente para atender a população, que a população deve procurar o cartório, se não o próprio registrador que ele vai atender, mas certamente terá algum escrevente designado, terá um substituto designado para fazer esses atendimentos. O próprio registrador também, quando for necessário, certamente se colocará à disposição da população para clarear acerca dos procedimentos, para muitas vezes ajudar, de fato, aquela pessoa a entender qual é a solução mais adequada para o seu caso concreto. Inclusive, a gente está falando aqui da política pública de regularização, mas existem também os casos de regularização individual, né? Como a gente estava falando no começo aqui do programa. Através das retificações de área, por exemplo, quando a gente tem essas situações de imóveis que são precariamente descritos, mas outras situações também, como, por exemplo, a própria usucapião extrajudicial, que é um meio também salutar para que você possa regularizar uma situação de fato, regularização através da usucapião. Você tem agora também o Instituto da Adjudicação Compulsória, então tudo isso, naturalmente, para a população que não é acostumada a lidar com os registros de imóveis no dia a dia, isso pode soar um pouco de difícil entendimento. E procurar o cartório vai fazer com que você eventualmente encontre a solução mais adequada para o seu caso, para que você possa chegar ao objetivo final, que o objetivo final, de fato, é que você tenha a sua propriedade plena, segura, registrada de acordo com as melhores práticas e registrada de acordo com o que determina a legislação atual especificamente. Pronto. Pode ser até por falta de conhecimento, muitas vezes. A pessoa tem a intenção de regularizar, mas ela não sabe por onde começar. Mas você já citou vários institutos que é possível fazer isso através de várias ações, como a questão da usucapião, da adjudicação compulsória, a questão mesmo da regularização feita pelo IDASSE. Aí vem a pergunta, em relação à regularização fundiária urbana, quais são os desafios que são enfrentados nessa regularização, quando muitas vezes tem um patrimônio da igreja, a questão do interesse do município até para poder cadastrar também, porque quanto mais imóveis se tiver cadastrado, registrado, mais arrecadação para o município, isso é bom para o desenvolvimento. Em relação a essa regularização urbana, quais os desafios que tem aparecido você na sua prática do dia a dia no cartório? Com certeza, Priscila. A temática da regularização fundiária urbana hoje é muito cara em todo o país. Inclusive, o próprio Conselho Nacional de Justiça vem promovendo iniciativas, como, por exemplo, a Semana do Solo Seguro, no sentido de facilitar a tramitação da regularização fundiária urbana, ciente da importância que ela traz para a comunidade em geral. A importância para a economia local, a importância para a segurança jurídica da propriedade das pessoas, a importância para a circulação de riqueza, a tramitação da circulação de riqueza através dos contratos de financiamento bancário, através da própria arrecadação tributária e através do mapeamento dessas transações que só são possíveis quando existe a regularização dessas propriedades. Aqui no estado do Ceará, o que a gente observa ainda, que a REURB, Regularização Fundiária Urbana, ainda é muito incipiente. E uma dificuldade grande que nós observamos é ainda a relutância, e talvez a palavra não seja relutância, mas talvez falta de conhecimento dos municípios
no seu papel ativo de promotor dessas políticas públicas, porque a REUB veio, a Lei 13.465, ela veio com uma série de flexibilizações de institutos das regularizações imobiliárias tradicionais. Então é muito mais simplificado o procedimento para que se alcance o objetivo final. Porém, o grande ator, sem dúvida alguma, da regularização urbana é o município. Então, sem que o município tenha a intenção de fato de levar à frente e de dar cabo a essas regularizações, fica muito difícil de fato de conseguir promovê-las. Porque existe um rol de legitimados, ou seja, de pessoas que estão aptas a dar início a esse procedimento. Mas o procedimento todo esbarra praticamente no município. Então é o município que vai ter que disponibilizar uma equipe técnica para fazer a identificação desses imóveis, a arrecadação dessas áreas muitas vezes, a notificação das pessoas daquele núcleo atingido. É o município que vai ter que disponibilizar, muitas vezes através da sua Secretaria de Assistência Social, que é o órgão mais comum de se fazer esse tipo de trabalho. É o município que vai ter que identificar quem são as pessoas que ocupam aquele núcleo, identificar imóvel a imóvel, qual é a origem da ocupação, se a pessoa comprou de uma outra pessoa, há quanto tempo ela comprou, há quanto tempo ela está ali, se ela faz uso comercial do imóvel, se ela faz uso residencial, se quem ocupa é marido e mulher, se na verdade a pessoa adquiriu, era casada, mas já se divorciou e nunca fez partilha, ou seja, esse imóvel eventualmente pode se comunicar com outra pessoa. Então, tudo isso, todas essas questões demandam o município. E, naturalmente, essa demanda do município também passa muito pelo cartório. Por quê? Porque se exige um trabalho conjunto ativo do cartório com o município, para que o cartório possa fornecer, ao tempo em que requisitado, essas informações com qualidade para o município, que, claro, é um trabalho significativo, mas um trabalho de uma função social muito relevante. O município demanda, o cartório precisa demandar o cartório precisa atender essa demanda, de identificar, por exemplo, quais são as matrículas que já existem dentro de um determinado núcleo. Para quê? Para quando o município for arrecadar aquele núcleo, ele identificar que dentro de uma determinada área, vamos supor, de 20 mil metros quadrados que ele está pensando em arrecadar, já existem ali 30, 40 matrículas. Então essas matrículas vão ter que ficar de fora, porque esses imóveis já são regulares, né? Já existem algumas transcrições, eventualmente, ali dentro daquele perímetro. Então todas essas informações são passadas pelo cartório. E ao final também, quando o município, no final do processo, conseguir expedir a CRF, eventualmente já com a listagem dos titulares que vão receber esses imóveis, isso também vai demandar do cartório para que faça a abertura dessas matrículas, promova os respectivos registros e, no caso da regularização fundiária urbana de interesse social, a chamada RURBS, sem qualquer tipo de custo. Ou seja, tudo isso é gratuito. O cartório vai fazer o serviço e não vai cobrar absolutamente nada. O que pode parecer, a um primeiro momento, tanto para a população quanto até para nós, né, cartorários, registradores de imóveis, uma situação difícil, né, de você imaginar, nossa, mas é um trabalho significativo, é um trabalho extenso, é um trabalho tecnicamente difícil, e nós não vamos receber por isso? Sim, de fato, nós não vamos receber por isso nesse primeiro momento, mas eu convido a todos nós a olharmos a relevância da função social que nós temos, e pensarmos um pouquinho, esquecermos um pouco o fato de não recebermos agora nesse momento, mas pensarmos que estamos prestando um serviço de extrema relevância e que esse serviço vai ter impacto no município onde nós estamos inseridos e lá na frente, olhando para o futuro, ele também terá impacto na nossa atividade. Dado que, se por exemplo, se faz uma REUB de 1.000, 1.500, 2.000 unidades, são 2.000 unidades que não existem hoje para o registro de imóveis. Esses imóveis não existem, eles são imóveis que juridicamente estão perdidos no espaço. E eles passam a não só existir juridicamente, como a estarem tramitando dentro do sistema legal dos cartórios de registro de imóveis. Então, qualquer nova transação relacionada a esse imóvel, ela vai deixar de ser uma transação informal e vai caminhar dentro do sistema formal. E isso vai gerar imposto para o município, isso vai gerar arrecadação, emolumentos para os cartórios, isso vai gerar segurança jurídica para a cidade e dinamicidade nessas transações imobiliárias. Aquece o setor imobiliário, esses imóveis passam a poder ser objeto de financiamentos bancários, a pessoa que quer pegar um crédito para fazer uma reforma na sua residência, ou mesmo para aplicar em uma atividade econômica produtiva, e até mesmo na transação comercial, na venda do próprio imóvel, na alienação propriamente dita. Uma vez que, quando você tem a possibilidade de vender um imóvel via sistema bancário financiado, você agrega isso no preço.
né? Um imóvel de um determinado valor mais baixo ou de um valor médio, é muito difícil que você comercialize ele de uma maneira informal, porque você precisa ter o dinheiro à vista para lhe pagar. Ou você vai confiar em cheque, em nota promissória, enfim. A gente sabe que são transações muito sensíveis. E quando você vai via sistema bancário, não. Você financia esse imóvel em até 30 anos e muitas vezes o custo da parcela que o adquirente vai pagar é um custo similar àquele que ele já é acostumado a pagar de aluguel. Então isso dinamiza essas transações, além de dar muito mais segurança para todos. Renan, gostaria de agradecer a aula que você nos deu aqui sobre registro de imóvel. E olha que tem muito assunto ainda pela frente. Aqui já fica meu convite para outros episódios você participar para a gente conversar sobre outros institutos tão importantes quanto esses que a gente conversou hoje, como a adjudicação compulsória, por exemplo, Perfeito. que você pontuou, né? A questão da usucapião também, que é outro instituto importante na regularização. Essa questão do IDASSE, da participação do IDASSE, nessa regularização fundiária rural, que é importantíssima. E outra informação importante que você trouxe para todos é a questão do custo, que muitas vezes a questão esbarra no custo. Sabemos que muitos, infelizmente, não conseguem pagar, por menor que seja o ato, que muitas vezes são valores que não são tão altos, mas pela dificuldade de cada um, da vida de cada um, muitas vezes não consegue pagar. E essa regularização que tem o condão de realmente tornar efetivo e célere a questão da propriedade, da titulação da propriedade, é indiscutível a importância, porque gera economia, gera arrecadação para o município, você tem a tranquilidade de ter o papel da sua casa, do seu terreno, do seu imóvel, e isso mexe até com a dignidade das pessoas. Né? A gente que acompanha essas entregas de títulos, a gente vê o sorriso, é uma história que a pessoa tem naquela fazenda, naquela casinha deixada pelos avós, você cria seus filhos, cria seus netos, então é uma história que muitas vezes está ali envolvida não só com a propriedade, mas também tem um valor sentimental agregado naquele imóvel. E a partir do momento que o município ele se envolve nesse trabalho, que é um trabalho que realmente é de várias mãos, mostra a importância do município em relação a tocar para frente esse tipo de regularização fundiária que é tão importante para a sociedade. Mais uma vez, convidá-lo, né, já separa aí na sua agenda para a gente falar mais um pouco sobre regularização de imóveis no que tange em relação à adjudicação compulsória e outros institutos. Muito obrigado, e eu queria que você deixasse a mensagem final para todos que nos acompanham, esse episódio que foi tão valoroso para todos nós. Muito obrigado, Priscila, convite aceito, fico à disposição sempre que você precisar. A adjudicação compulsória é um tema que me agrada bastante, é uma inovação, uma conquista muito grande, tanto dos cartórios de nota, quanto dos cartórios de imóveis, quanto da população em geral, que veio para realmente regularizar situações que estavam em situações de difícil regularização. Então, um instituto muito interessante para a gente discutir. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui para conversar um pouco com a sociedade, com os nossos colegas, da atividade da gente do dia a dia e, sobretudo, falando de um tema tão caro, tão importante, que é o tema da regularização fundiária, seja rural, seja urbana, cada qual com a sua importância. E a mensagem final que eu deixo é um apelo aos entes públicos, aos municípios especialmente, aos nossos colegas registradores de imóveis, que adentrem nessa esfera e que pensem na sua função social, na missão na qual todos nós estamos incumbidos. E como você muito bem mencionou, quem já teve a oportunidade de participar de um momento de entrega de títulos sabe o quão importante aquilo é para aquelas famílias, para aquelas pessoas que recebem o seu papel da casa, como inclusive é o nome do programa de governo atual, mas isso na verdade é um programa, não é necessariamente um programa de governo, é um programa de Estado, né? A gente precisa que isso seja uma política pública perene, e isso passa por nós registradores, isso passa pelos gestores municipais, e isso passa pela Defensoria, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça. Eu conclamo a todos que façam isso acontecer. Façamos isso acontecer. Muito obrigada. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais.